A autoria dos livros da Bíblia é um tema intrigante e complexo que tem alimentado debates e discussões há séculos. A Bíblia é um dos livros mais antigos e venerados da história, com uma influência profunda e duradoura sobre as religiões cristãs ao redor do mundo. No entanto, sua autoria tem sido alvo de questionamentos e investigações ao longo dos anos. Antes de mergulharmos nos detalhes da autoria, é importante destacar que a Bíblia não é um livro único, mas sim uma coleção de textos escritos ao longo de muitos séculos. Ela é composta por dois componentes principais: o Antigo Testamento, que inclui os textos sagrados do judaísmo, e o Novo Testamento, que contém os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo e seus discípulos. Muitos dos livros foram escritos por diferentes autores em momentos diferentes da história de Israel. Alguns dos mais conhecidos, como o Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, são atribuídos tradicionalmente a Moisés. No entanto, muitos estudiosos acreditam que esses textos foram compilados ou editados por várias pessoas ao longo dos séculos, resultando na obra que conhecemos atualmente. A cultura da época valorizava a tradição oral e a transmissão de histórias e ensinamentos de geração em geração. A escrita era vista como uma forma de preservar essas tradições e levá-las a um público mais amplo. Essa dinâmica entre tradição oral e registro escrito moldou profundamente a formação dos textos sagrados. Para compreendermos melhor essa complexidade, precisamos examinar separadamente o Antigo e o Novo Testamento, analisando como diferentes processos de autoria moldaram cada uma dessas coleções sagradas. Comecemos nossa jornada pelo Antigo Testamento. A autoria no Antigo Testamento é uma das questões mais desafiadoras e ricas do estudo bíblico. Tradicionalmente, muitos livros foram atribuídos a personagens centrais, como Moisés, Davi e Salomão. Moisés é visto como o legislador e profeta a quem se deve a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. No entanto, o próprio conteúdo desses livros revela uma formação muito mais complexa. Tradições orais, narrativas independentes, códigos de leis, poemas e cânticos foram reunidos ao longo dos séculos, editados e harmonizados por diferentes redatores. Algo semelhante acontece com os Salmos, tradicionalmente atribuídos a Davi. Muitos deles certamente nasceram de sua experiência pessoal como rei, guerreiro e adorador. Contudo, o saltério como o conhecemos é fruto de um processo de composição e organização que atravessou gerações, refletindo tanto a espiritualidade individual quanto a vida litúrgica de Israel. No caso dos profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, temos ainda outro desafio. Esses homens foram, de fato, personagens históricos, cujas vozes ressoaram em meio a crises políticas, exílios e restaurações. Mas os livros que levam seus nomes muitas vezes incluem materiais de discípulos, seguidores e escolas proféticas que continuaram a missão de seus mestres. O que emerge é a compreensão de que a autoria no Antigo Testamento é múltipla e progressiva. Não se trata apenas de identificar quem escreveu, mas de reconhecer como a fé de um povo inteiro foi registrada, transmitida e reelaborada em diferentes épocas. Cada livro carrega não só a marca de um possível autor humano, mas também o selo coletivo de uma comunidade que, guiada pelo Espírito, reconheceu nesses escritos a revelação da vontade de Deus. A questão da autoria no Novo Testamento assume contornos diferentes daqueles do Antigo Testamento. Aqui, a proximidade histórica com Jesus de Nazaré e o surgimento das primeiras comunidades cristãs conferem aos textos um caráter mais imediato e pastoral. Os evangelhos ocupam lugar central nesse debate. Tradicionalmente, são atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, os estudiosos ressaltam que a redação final desses textos não pode ser compreendida como obra solitária,
mas como fruto de tradições orais cuidadosamente transmitidas e posteriormente organizadas. Os evangelistas foram, ao mesmo tempo, narradores e teólogos, registrando eventos, mas também interpretando-os à luz da fé pascal. As cartas de Paulo representam um exemplo notável de autoria individual, mas também revelam uma dimensão comunitária. Escritas para orientar, corrigir e fortalecer igrejas em diferentes contextos, elas carregam a marca inconfundível da mente e do coração do apóstolo, mas também refletem a participação de copistas, secretários e até colaboradores. O quarto evangelho, atribuído a João, é talvez o mais enigmático e teologicamente profundo. Diferente dos evangelhos sinópticos, o Evangelho de João apresenta uma perspectiva singular sobre Jesus. Nele, o Cristo é revelado de forma altamente simbólica, com discursos longos e metáforas marcantes. Estudos modernos indicam que o texto revela sinais de uma tradição comunitária, desenvolvida e preservada ao longo do tempo por um grupo de seguidores que partilhavam da experiência joanina. Outros escritos do Novo Testamento, como as cartas de Pedro, Tiago e Judas, mostram como a autoridade apostólica foi fundamental para a aceitação de um texto. Mesmo em casos em que a autoria direta é questionada, o peso do nome apostólico funcionava como um selo de legitimidade e continuidade da fé original. Isso demonstra que, no cristianismo primitivo, autoria não era apenas um dado biográfico, mas uma categoria teológica vinculada ao testemunho autorizado da primeira geração de discípulos de Cristo. A autoria no Novo Testamento deve ser entendida em duas dimensões complementares. Quando refletimos sobre a Bíblia, uma questão inevitável surge: o que confere autoridade a esses escritos? Seria apenas o fato de terem sido redigidos por profetas, apóstolos ou líderes de destaque? Ou haveria algo mais profundo que ultrapassa a identidade de seus autores humanos? Os debates em torno da autoria são importantes para a crítica bíblica e para o entendimento histórico. Contudo, para a fé cristã, o centro da questão não está em identificar com exatidão a pena humana, mas em reconhecer que, independentemente do processo de composição, a Bíblia é recebida como palavra de Deus. A autoridade espiritual da Escritura não depende de uma prova documental da identidade de seus autores. O que garantiu sua recepção não foi a assinatura de um nome, mas o testemunho do Espírito Santo na comunidade de fé, que discerniu nesses textos a voz viva de Deus. Podemos afirmar que a Bíblia é um livro paradoxal, profundamente humano em sua forma, mas divinamente inspirada em seu conteúdo. Ela foi escrita por pessoas situadas em contextos históricos específicos, mas carrega uma mensagem que transcende o tempo e o espaço. A autoridade da Escritura não se limita à figura de seus escritores. Ela é fruto da ação contínua do Espírito Santo, que inspirou autores, guiou comunidades na preservação dos textos e hoje ilumina os leitores para que compreendam sua mensagem. Em última análise, a autoridade da Bíblia repousa não na identidade de quem escreveu, mas na voz de Deus que ecoa através das páginas sagradas. A Escritura é inspirada não porque conseguimos provar sua autoria, mas porque nela ouvimos um chamado divino que atravessa séculos e fala diretamente ao coração humano. A palavra de Deus não se restringe a um único momento histórico, mas acompanha as transformações do povo da aliança. Ao estudar a autoria dos livros da Bíblia, podemos ganhar uma compreensão mais profunda da complexidade e riqueza dessa obra milenar. Podemos aprender sobre os contextos históricos e culturais em que esses textos foram escritos, além de obter insights sobre a fé e a espiritualidade que têm inspirado milhões ao longo dos séculos. A autoria da Bíblia é um mistério que vai além das limitações humanas. É uma obra que transcende o tempo e conecta as pessoas com a divindade. Portanto, mais importante do que conhecer exatamente os nomes dos autores individuais é abraçar a mensagem profunda e transformadora que a Bíblia nos oferece. Ela nos desafia a amar e cuidar uns dos outros, a buscar a justiça
e a viver em conexão com o divino. A Bíblia não é um artefato congelado no tempo, mas fruto de um diálogo contínuo entre Deus e seu povo, onde a inspiração divina se entrelaça com a experiência humana para formar um testemunho eterno. Compreender essa dinâmica nos ajuda a valorizar ainda mais a Escritura. Não se trata apenas de perguntar quem escreveu, mas de perceber como a fé de um povo inteiro moldou a palavra que hoje temos em mãos. O testemunho apostólico é o fundamento da fé e também da Escritura. A tradição oral não era uma transmissão mecânica de informações, mas dinâmica, viva e comunitária. Era o Espírito Santo quem garantia a fidelidade da tradição e a preservação do núcleo essencial da fé. Assim, a Bíblia não é apenas produto de autores isolados, mas fruto de uma fé vivida, compartilhada e preservada pelo povo de Deus. O que sustenta a autoridade desses escritos não é apenas o nome de quem os redigiu, mas o fato de expressarem fielmente a fé em Jesus Cristo, que continua sendo a verdadeira fonte de toda a Escritura.